modernismo começa a ser pensado de uma forma mais sistemática em torno de 1917, quando a Anita Malfatti faz uma exposição em São Paulo, que recebe uma dura crítica do Monteiro Lobato. Nesse momento, o Oswald de Andrade, Mário de Andrade, de Cavalcante, já atuavam nos jornais em São Paulo, né, como jornalistas, contribuíam em revistas, como jornalista, principalmente o Oswald e o de Cavalcante. O Mário começava ainda a colaborar de forma mais esporádica. E quando se faz a crítica a essa exposição da Anita Malfatti, pelo fato de que ela havia estudado fora do Brasil, na Alemanha e nos Estados Unidos, e trazia uma forte influência do expressionismo em sua produção, as críticas foram muito duras, porque a arte vigente era a arte acadêmica, né? Então, essa produção estética mais vanguardista não era muito conhecida e não era bem aceita. E esses jovens, Mário, Oswald de Cavalcante, começavam a defender uma renovação artística. Então, quando se faz a dura crítica à Anita Malfatti, o Oswald de Andrade se posiciona em defesa dela, né, apontando a necessidade de uma renovação na arte. E, nesse momento, também foi lançado o concurso para um monumento comemorativo do centenário da independência do Brasil. E aí, logo depois, em 1920, 1921, esse mesmo grupo, né, e ao qual se junta a Menotti Del Picchia, vai começar a pensar se estávamos falando em independência política, independência de Portugal, o que teríamos em termos estéticos, né? Qual seria uma produção que mostraria uma independência estética ou uma atualização estética. Então, começam a se voltar também para a produção do Brecheret, escultor que havia estudado na Itália. O Mário de Andrade escreve poemas com versos livres, né, que vão constituir o livro Paulicéia Desvairada. E aí, então, no final de 1921, esse grupo, Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, começa a pensar em uma exposição com um sarau, em um evento, né? Há controvérsia sobre quem tem a ideia e quem dá as coordenadas, digamos, para que esse evento se realize, mas o fato é que o Graça Aranha e Paulo Prado se juntam ao grupo, né? E então acabam propondo um evento que inicialmente era pequeno, mas vai ser no Teatro Municipal e vai durar uma semana. É uma exposição de arte, que foi de 11 a 18 de fevereiro, e 3 eventos, que poderíamos chamar talvez de saraus, com apresentações de música, leitura de poemas, leituras de textos em prosa, palestras, apresentações musicais e as obras de arte expostas, tanto pinturas quanto esculturas e projetos de arquitetura. Isso foi a Semana de Arte Moderna. Na Semana de Arte Moderna, o que se apresentou foi o que vinha sendo produzido, no caso de Anita Malfatti, desde 14, 17, né, algumas obras do Brecheret feitas em torno de 20, ele já não estava em São Paulo, mas ele deixou obras que foram expostas, né, obras do Vicente do Rego Monteiro, que também não estava no Brasil, já havia ido para Paris, mas que ficaram com Ronald Carvalho, também foram expostas. Essas obras, principalmente as de artes visuais, mostravam influência das vanguardas europeias. E isso era um dado importante, e no caso da Anita Malfatti e do Rego Monteiro, né, havia uma preocupação já de trazer elementos nacionais vistos a partir
de um olhar da vanguarda europeia. Então, por exemplo, foi exposta uma tela da Anita Malfatti que se chama Tropical. O Rego Monteiro havia feito algumas obras com inspiração na arte indígena, isso também foi apresentado. Então, nós podemos pensar que, não exatamente em 22, mas a partir do que se desenvolve depois, que vai constituir o chamado modernismo, ou modernismos, se quisermos falar no plural, é uma busca de uma nova estética, vinculada às vanguardas europeias, mas um olhar sobre a produção nacional, né, uma reflexão sobre a identidade, sobre o que nos constituía como brasileiros, no caso da literatura, pensar uma língua brasileira, né, que se distanciasse do português de Portugal, porque o português de Portugal era o que estava vigente nas gramáticas e na literatura que se publicava até então, mas se defendia que o português falado no Brasil e o registro da oralidade também aparecesse nos textos literários, né, e é isso que vai marcar principalmente a produção do Mário de Andrade, em Paulo VI Esflerada, em obras posteriores, e a produção do Oswald de Andrade, quando ele publica em 25 o Pau-Brasil, e ainda antes, quando ele publica em 1924 o Manifesto da Poesia Pau-Brasil. Na música, nós tivemos Villa-Lobos, começando, depois de sua temporada em Paris, uma pesquisa vinculada à cultura brasileira, os sons da floresta, né, a música popular, né, isso ainda não aparece em 22, mas a produção posterior do Villa-Lobos, né, então nós vamos ter também um diálogo com a cultura popular por parte desses artistas. De modo geral, as obras que causaram mais impacto nos anos 20 continuam sendo lidas, estudadas, reeditadas, valorizadas, né? No caso, a obra do Oswald de Andrade, o livro de poemas Pau-Brasil, os romances que ele publicou em seguida, Memórias Sentimentais de João Miramar, que é de 1924, Serafim Ponte Grande, que ele começou a escrever nos anos 20, mas só publicou em 33, o Manifesto Antropófago, de 28, é uma das principais reflexões sobre a nossa cultura, sobre as relações entre a cultura nacional e a cultura estrangeira. Macunaíma, do Mário de Andrade, que é de 28, é uma obra fundamental também por trazer elementos da cultura popular e do folclore e refletir sobre o caráter brasileiro. Nós tivemos outros que não participaram da Semana de Arte Moderna, mas tiveram uma produção importante a partir de 22, 23, como Tarsila do Amaral, na pintura, né, que também dialoga com as ideias do Oswald de Andrade, em defesa de uma arte nacional, né, se fala em uma fase pau-brasil da Tarsila, e também ela pinta o quadro Abaporu em 28, e é em torno desse quadro também que se tem a concepção do Manifesto Antropófago e da Revista de Antropofagia. E o que se poderia chamar de um procedimento antropofágico, no sentido de fazer a cultura nacional, dialogar com a cultura europeia, e, ao mesmo tempo, defender a miscigenação, e pensar em uma produção que se aproprie do melhor da cultura europeia e reprocessá-la, né, isso é o conceito de antropofagia, ele vai nortear as produções dos anos 50 em diante. Por exemplo, os poetas concretos se inspiraram muito na produção do Oswald de Andrade e revisitam o conceito de antropofagia. Nas artes visuais, Hélio Oiticica, na música, o tropicalismo, no teatro, Zé Celso Teatro Oficina e a remontagem do Rei da Vela, né? E no cinema, temos Joaquim Pedro de Andrade, que faz Macunaíma e faz O Homem do Pau-Brasil nos anos 60. Tudo isso são movimentos que revisitam a produção dos anos 20 e ampliam, né, o olhar a partir do que se fez ali, inclusive revisitando e reavaliando a obra desses modernistas,
que começaram a produzir nos anos 20, que nos anos 60 não ocupavam o mesmo espaço que haviam ocupado, né? No caso, Oswald de Andrade estava praticamente esquecido, e é então nos anos 60, a partir de todo esse movimento, que ele volta a ser editado, os livros voltam a ser acessíveis ao público, né, e a obra dele vai motivar novas leituras e novos estudos, novas reflexões, não só na produção artística, mas também no campo acadêmico, e a obra do Oswald de Andrade também, né, e também a produção artística, né, a obra da Anita Malfatti, a obra da Tarsila do Amaral, né, Rego Monteiro, tudo isso vai voltar a circular nos anos 60 e depois. Bom, nós tivemos diálogos dos modernistas de São Paulo e do Rio com os escritores e artistas que estavam em outras regiões do país. Né? Por exemplo, o Rego Monteiro fez exposições em São Paulo, no Rio de Janeiro e Recife, em 20 e 21, né? E ele conheceu o pessoal de São Paulo quando esteve em São Paulo. As revistas que começam a circular na década de 20 vão estabelecer esse diálogo de forma mais ampla, né? Além da que eu mencionei, a revista de antropofagia, antes nós tivemos a revista Claxon, em 22, que já traz contribuições de outros artistas, né? No caso, Manuel Bandeira, que Oswald de Andrade e Mário de Andrade conheceram em 21, né? O Mário vai começar a se corresponder com Bandeira já em 22, Bandeira vai colaborar na Claxon, que é de 22, Bandeira era de Recife, mas morava no Rio. Né? E depois nós vamos ter Câmara Cascudo dialogando com Mário de Andrade, né, a partir de 25, né, eles começam a trocar cartas, a trocar livros, a trocar sugestões, enfim. O Câmara Cascudo comenta que esteve em São Paulo em 22, esteve com Lobato, mas não se aproximou do Mário de Andrade. Vai ser muito importante o diálogo do Mário de Andrade com o Câmara Cascudo em torno da questão da cultura popular. Depois nós temos a Revista Verde, em Cataguases, Minas Gerais, né, que estabelece um diálogo muito importante com os modernistas de São Paulo e do Rio. Depois temos a Revista Leite Crioulo, também em Minas, a Revista Elétrica. No Nordeste temos a Revista A Cigarra, né, o Mário de Andrade dialoga com vários escritores do Nordeste, além do Câmara Cascudo, que eu mencionei também, escritores de Alagoas, como Jorge de Lima, né, isso já vai ser em torno de, depois de 25, né, principalmente em 27, o diálogo com Jorge de Lima e Mário de Andrade se intensifica. Temos também a visita de Joaquim Hinojosa a São Paulo, em 22, né, Joaquim Hinojosa de Recife, ele escreve sobre o movimento modernista, ele tem um diálogo muito interessante com todo o grupo, ele visita a casa de Mário de Andrade, ele visita o ateliê da Tarsila do Amaral, em 22, né, e ele vai escrever sobre isso. A obra dele, o movimento modernista, é muito importante, as reflexões que ele traz sobre o que aconteceu em São Paulo, sobre o que aconteceu em Recife. Né, então, o movimento vai se ampliando, principalmente por influência das revistas, mas também porque há iniciativas, às vezes, dos próprios escritores de entrar em contato com outros, né, no caso, foi Câmara Cascudo quem entrou em contato primeiro com Mário de Andrade, né, não me lembro agora se os demais, quanto aos demais, a iniciativa foi deles ou foi do Mário, mas houve diálogos muito intensos também, no caso, Jorge de Lima, a iniciativa foi dele, né, Drummond também, depois de conhecer o grupo modernista que passa por Minas e Belo Horizonte, em 24, vai tomar a iniciativa de dialogar com Mário de Andrade, é um diálogo muito intenso, muito frutífero, que fica registrado na correspondência. Né, nós temos revistas no Sul, também no Sul vai ser mais tardiamente, mas vai ser importante também o diálogo com a produção do Sul do Brasil, e nós vamos ter a viagem do Mário de Andrade à Amazônia, em 26, 27, que quando o Mário faz essa viagem, ele não vai dialogar com os literatos, mas ele vai fazer pesquisa sobre cultura popular, né? Isso é muito importante para a produção dele, e a partir daí.
Os modernismos vêm sendo relidos e revisitados, né? E essas obras, à medida que elas são relidas por artistas contemporâneos que têm outra vivência, que têm outro repertório, elas vão sendo interpretadas de outra maneira, né? Tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Nós temos, por exemplo, a arte indígena contemporânea questionando o que eles chamam de apropriação da arte indígena pelos modernistas. Né? Isso, às vezes, é visto a partir de uma crítica negativa, como se eles tivessem querido tomar o lugar dos indígenas e se apropriar do espaço deles para divulgar uma arte indígena que eles conheceram principalmente a partir de livros e não a partir de uma experiência, né? Essa é a crítica negativa, mas nós podemos fazer a crítica positiva também da importância que teve nos anos 20, né, a inserção de elementos da cultura indígena numa produção outra, né, que vai dar visibilidade a essas culturas, uma visibilidade que elas não tinham. E nós temos também olhar crítico de escritores sobre essa produção dos anos 20, com características interessantes, por exemplo, a questão da paródia do ready-made, que Oswald de Andrade usou muito em sua poesia, ela é usada também por poetas contemporâneos, como Wilson Alves Bezerra, por exemplo, que escreveu um livro que vem sendo sempre reeditado, que se chama O Pau do Brasil, né, dialoga diretamente com o Pau-Brasil do Oswald de Andrade, né, e utilizando os procedimentos que eu mencionei, e ainda fazendo críticas sobre questões contemporâneas e questões políticas e sobre as relações culturais. Nós temos, na música, por exemplo, Adriana Calcanhoto, que sempre fala de uma dívida que ela tem com o modernismo, que a leitura da poesia modernista, principalmente do Oswald de Andrade, foi muito importante para ela. Ela tem uma canção e um álbum que se chama Mulher do Pau-Brasil, né, que, de alguma maneira, revisita a estética modernista vinculada à questão de uma estrutura que não segue os padrões da poesia, das formas fixas, por exemplo. Né? Então, a incorporação de uma estrutura mais informal e da incorporação da fala popular e o revisitar da cultura nacional, né? E o diálogo com as culturas estrangeiras, né? Isso está aí. A Beatriz Azevedo, ela é atriz, ela é poeta, ela é musicista também, ela revisita muito a obra do Oswald de Andrade, e ela é também acadêmica, ela estuda antropofagia, ela tem um livro fundamental sobre o manifesto antropófago e antropofagia. Então, pessoas que são artistas desvinculadas da academia, e artistas vinculados à academia também revisitam o modernismo e têm produções contemporâneas que são muito relevantes. Né? Arnaldo Antunes também dialoga muito com a poesia modernista, em seu estilo, né, com a poesia concreta. Né? Então, nesse sentido, nós podemos dizer assim, que a vigência do modernismo permanece, né? Mas não como uma coisa engessada, né? Estimulando produções muito atuais, muito ousadas e muito críticas também com relação ao que foi feito.
Bom, nós temos a Anita Malfatti, que eu já mencionei, né? É bastante relevante pensarmos como uma artista, mulher, que vinha de uma família que não era da elite, né? Uma família que tinha uma situação, digamos, que seria hoje talvez uma classe média, né, que teve a ajuda dos tios para estudar fora do Brasil, faz uma exposição em 17 que causa muito impacto, e ela foi uma das artistas que teve a maior quantidade de obras apresentadas na Semana de Arte Moderna, né? A exposição da Semana de Arte Moderna reuniu 100 obras, e 20 eram da Anita Malfatti. Além da Anita Malfatti, que é a mais comentada das artistas modernistas, nós tivemos também na Semana de Arte Moderna Zina Aita e Regina Gomide. A Zina Aita era de Minas Gerais e a Regina Gomide havia estado na Suíça, né, se casou com John Grass, era irmã do Antônio Gomide. Ela se dedicou à pintura, mas também as chamadas artes têxteis, né, tapeçaria, etc. E ela expôs na Semana de Arte Moderna também. A Zina Aita e a Regina Gomide não têm o mesmo espaço em termos de divulgação que a Anita Malfatti tem, né, mas se chama a atenção para o fato de que essas artistas precisam ser revisitadas e revalorizadas. Inclusive, a Regina Gomide sempre foi muito vista, muito associada ao marido, pintor, artista John Grass, e ao irmão pintor Antônio Gomide, né? Quer dizer, mas ela teve sua carreira independente, ela é talentosa, né? E ela precisa ser vista por sua trajetória individual. Isso vem sendo feito mais recentemente, né? Por pesquisas e exposições mais recentes. Além dessas artistas, nós tivemos, na Semana de Arte Moderna, as musicistas, né? Se fala muito da apresentação de músicas de Villa-Lobos, mas as músicas de Villa-Lobos foram interpretadas por mulheres que o acompanharam, né? Lucila Villa-Lobos, que devia ser sua esposa, e Paulina D'Ambrosio. E tivemos na Semana de Arte Moderna também a pianista Guiomar Novaes, que nesse momento já era uma pianista muito conhecida. E tivemos a participação de uma dançarina, Ivone Dalmery, que é menos conhecida, mas também vem sendo estudada mais recentemente em pesquisas acadêmicas. Então, se formos pensar em termos quantitativos, né, nós tivemos uma presença relativamente forte de mulheres artistas, né, e a trajetória delas continua sendo relevante. A Tarsila do Amaral não participou da Semana de Arte Moderna, mas ela é uma das principais artistas do modernismo, reconhecida, inclusive, fora do Brasil, né? A obra dela vem sendo exibida em museus fora do Brasil, as telas dela vendidas por preços altíssimos e supervalorizadas no mercado de arte. É uma produção muito importante, que também no Brasil é muito reconhecida, né? Quando a gente pensa em modernismo, acho que uma das figuras mais lembradas no Brasil é a Tarsila do Amaral. E tudo isso é muito importante se a gente pensar o que era o contexto dos anos 20, né? Em termos de espaço para a atuação das mulheres fora do âmbito doméstico, digamos. É claro que sempre tivemos mulheres que trabalharam, sempre tivemos mulheres que atuaram nas artes, né, mas não pode ser desconsiderado o fato de que nós temos duas grandes artistas do sexo feminino atuando já nos anos 20 e com uma produção que causa impacto até hoje. Isso é muito importante. Nós temos grandes artistas visuais desde os anos 20, né, no caso, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Zina Aita, Regina Gomide, né? Depois, nós vamos ter, no âmbito das artes visuais ainda, Lígia Pape, Lídia Clark, isso já nos anos 60, né? Hoje nós temos muitas artistas em atuação,
né? Nós temos Rosana Paulino, nós temos na arte indígena contemporânea Dayara Tucano e várias outras, né? Nós temos muitas mulheres nas artes visuais hoje, com carreira internacional reconhecida, inclusive, né? Algumas começando agora, outras que já estão há mais tempo, com uma produção muito relevante. Na literatura, que é a minha área especificamente, nós vamos ter escritoras, poetas muito importantes nos anos 20, 30, posso citar Henriqueta Lisboa, Cecília Meirelles, né, depois, já nos anos 40, Clarice Lispector. Nós temos, mais recentemente, né, Lígia Fagundes Telles, depois, nos anos 30, ainda tivemos Raquel de Queiroz, não é? E as escritoras contemporâneas, nós podemos pensar Micheline Veronsky, que ganhou o prêmio recentemente, Verônica Stiger, né, que é considerada, inclusive, uma herdeira da antropofagia. Quem mais? Os nomes me escapam um pouco, mas, enfim, nós temos uma produção muito relevante de mulheres, né? Eu já mencionei na música, quando falei das releituras do modernismo, eu mencionei Adriana Calcanhoto, Beatriz Azevedo, poderia mencionar Marisa Monte, Mônica Salmazo, nós temos e sempre tivemos mulheres atuando nas artes de uma forma muito ampla, muito intensa, em alguns momentos com mais espaço, em outros momentos com menos espaço, né? E hoje a visibilidade dada a essas mulheres é cada vez maior, né? Inclusive, se nós pensarmos na contribuição que as redes sociais têm trazido para dar visibilidade, né, isso é muito importante. Nós temos artistas da periferia que começam a conquistar espaço, começam a circular, começam a ser inseridos, inclusive, no mercado de arte, né, de uma forma muito significativa, né, e muito, muito reconhecidos, né, no Brasil e fora do Brasil. É inegável. E nós temos, na crítica também, grandes críticos que chamam a atenção sobre isso já há algum tempo, né? Nós tivemos um texto do Mário da Silva Brito, nos anos 50, no qual ele chama a atenção para o fato de que o ponto de partida das artes visuais modernistas, de forma mais impactante e visível, digamos, está em Anita Malfatti, né? E temos um auge com Tarsila do Amaral, né? E havia artistas homens produzindo e fazendo coisas importantes, mas elas foram consideradas como marcos, né? Isso não pode deixar de ser destacado, né? E ao lado delas, com menos visibilidade, mas não menos relevantes, nós tivemos outros artistas também, como eu já mencionei. Então, é muito importante nós pensarmos não só em questões de produção, mas também em questões de circulação, né? Porque houve momentos em que as obras dessas mulheres circularam menos, mas isso não significa que não existissem, né? E nós temos artistas, escritoras sendo resgatadas, né, e revisitadas agora, né? Artistas que produziram no fim do século XIX, no começo do século XX, mas cuja obra foi publicada com tiragem pequena, não circulou muito, e que vem circulando mais agora.
é muito inspirador, né, ver as mulheres artistas nas várias linguagens, né, que conquistaram seu espaço, que tinham muito talento, né, algumas vieram de condições financeiras mais favoráveis, outras vieram de condições financeiras menos favoráveis, né, e conseguiram se impor, conseguiram conquistar seu espaço, conseguiram ser respeitadas, né, e tem suas obras como inspiração, né. O acesso à arte é muito importante para a formação de qualquer pessoa, né? E no momento em que se tem acesso à arte, que se conhece essa produção artística, que se conhece a trajetória, né, dos artistas, de modo geral, sejam homens ou sejam mulheres, né, nós temos um impacto muito grande. Né? Muita gente, há algum tempo, talvez não achasse que uma mulher pudesse se tornar artista e viver de sua arte e ser bem-sucedido, né? E hoje se sabe muito claramente que isso é possível. O resgate da figura de Carolina Maria de Jesus é algo muito importante, né, no sentido de mostrar que uma mulher que vivia em condições financeiras bastante desfavoráveis, né, valorizava a leitura, tinha vontade de escrever, tinha talento para escrever, escreveu, teve sua obra editada, né, sua obra circulou bastante, hoje está sendo editada, tem mais visibilidade, né, tudo isso é muito importante. Livro Modernismos, 1922-2022, começou a ser pensado em 2019, né, a partir de uma sugestão da Lélia Schwartz para que se organizasse um dicionário dos modernismos, né, a sugestão foi feita ao Jorge Schwartz, ele não pôde aceitar o convite, mas ele aceitou ser consultor do livro que eu organizei, né, então o livro foi pensado para revisitar a bibliografia sobre os modernismos, preencher lacunas e também responder a perguntas mais recentes, né, e suscitar novas perguntas. Foram convidados especialistas em várias áreas, nós temos, então, textos vinculados à literatura, às artes visuais, à moda, à arquitetura, à música, ao design, né, questões de história, contexto histórico e social, né, urbanismo, né, e os especialistas colaboradores são acadêmicos e não acadêmicos, alguns, além de especialistas nessas áreas que eu mencionei, são também escritores, são jornalistas, né, e nós abordamos, então, o contexto do surgimento da Semana de Arte Moderna, contexto histórico, artístico e cultural, foram abordados também o momento coincidente com um pós-pandemia, quando a Semana de Arte Moderna aconteceu, né, tinha havido a epidemia da gripe espanhola em 18, né, isso ainda de alguma maneira ecoava no que acontecia na cidade, né, isso foi visto em paralelo com esse contexto ainda de pandemia, em que se comemoraram 100 anos da Semana de Arte Moderna. Tivemos textos abordando as artes visuais antes da semana, durante a semana, depois da semana, né, a produção literária também anterior à semana e posterior à Semana de Arte Moderna. Houve textos especificamente sobre a produção da Semana de Arte Moderna, reflexões sobre questões conceituais, né, os conceitos de pré-modernismo, de pós-modernismo, conceito de modernismo, conceito de vanguarda. Tivemos também reflexões sobre o pensionato artístico, como ele dialoga com as atuais residências artísticas, reflexões sobre os manifestos, sobre as revistas modernistas, também sobre a repercussão da Semana de Arte Moderna e dos modernismos na imprensa de São Paulo e de fora de São Paulo,
né, sobre as mulheres escritoras que não participaram da Semana de Arte Moderna, sobre as mulheres artistas que participaram da Semana de Arte Moderna em sua produção posterior, né, reflexões sobre a sociabilidade modernista, quais eram os espaços em que os modernistas circulavam, né, e como eram esses diálogos, né, a importância da correspondência, né, das cartas que eles trocaram, principalmente com Mário de Andrade, né, e pensando nas questões contemporâneas, além da representatividade de gênero, né, a participação das mulheres, tivemos também reflexões sobre a cultura negra, né, os artistas negros, como eles, como a cultura negra e os negros foram vistos, representados na produção artística, né, e como os artistas negros, em um primeiro momento, não tiveram muito espaço na história das artes, e vem conquistando esse espaço mais recentemente. Né, nós temos discussões, inclusive, sobre a questão da representação e a questão da representatividade nas artes visuais, né, isso é um dado muito importante. Tivemos também reflexões sobre a permanência dos artistas em Paris, né, os espaços em que eles circularam, como eles dialogaram com os artistas europeus que estavam em Paris naquele momento, e outros brasileiros também, né, reflexões sobre a antropofagia, sobre a sexualidade do Mário de Andrade, né, revisitamos a crítica modernista, tanto na literatura quanto nas artes visuais, né, as memórias do modernismo, né, como é que os próprios protagonistas, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Minotti Del Pique, revisitaram a Semana de Arte Moderna e os modernismos ao longo do tempo, as releituras de Macunaíma, as releituras da antropofagia, os herdeiros da antropofagia, né, as várias exposições de artes visuais, que terminamos com a reflexão de escritores contemporâneos sobre o impacto dos modernismos em sua produção, e uma reflexão também sobre a arte indígena contemporânea, né, e como ela dialoga com os modernismos. O livro reuniu 29 especialistas das várias áreas que eu mencionei, né, pensando, então, ao longo desses 100 anos, qual foi a produção, quais foram seus desdobramentos, né, e quais são as reflexões que ainda precisam ser feitas, as perguntas que ainda precisam ser respondidas, e as novas perguntas que nós ainda nos fazemos quando revisitamos tudo isso.